Este vídeo é uma produção dos alunos Daniel Henrique, Eduardo Vital e Wilton Rodrigues, para a disciplina Fundamentos da Arquitetura de Computador do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, Campus Gama. Ao final desta aula, você será capaz de compreender o funcionamento dos deslocadores. Antes de falarmos sobre o que são deslocadores, devemos relembrar que conceitos como flip-flops e lights serão apresentados futuramente em outras aulas, bastando apenas tê-los como circuitos que permitem o armazenamento de dados. Um registrador de deslocamento consiste num conjunto de flip-flops ou lights que são interligados de diversas formas com o objetivo de deslocar, ou seja, transferir os bits para a casa seguinte. Como exemplo, temos dois deslocadores na imagem, sendo o primeiro formado por flip-flops tipo D e o segundo com flip-flops tipo JK. O seu funcionamento consiste basicamente de vários flip-flops ou lights armazenando cada um apenas um bit. Os deslocadores são ligados entre si de forma que a saída de um flip-flop seja a entrada do subsequente. Os bits podem ser deslocados tanto na direção direita quanto da esquerda, e ainda todos os bits ao mesmo tempo, caso estejam conectados em paralelo. A quantidade de lights ou flip-flops para se formar um circuito deslocador é normalmente determinada pela quantidade de bits que se pretende armazenar. O mais comum é um deslocador de 8 bits que, por sua vez, forma 1 byte. Os flip-flops são acionados de forma síncrona através de um clock comum a todos. Os deslocadores são utilizados para armazenamento de dados e para movimentar esses dados armazenados. Um bom exemplo de aplicação é a calculadora, pois é graças aos deslocadores que, ao inserirmos um número, o anterior é deslocado para a esquerda da tela, dando espaço para o número recém-inserido. Os computadores utilizam deslocadores, por exemplo, para armazenar dois números binários antes de serem somados ou subtraídos. Também são utilizados para a conversão de dados, tanto no formato serial para paralelo, quanto de paralelo para serial. Antes de falarmos dos modos de operação dos deslocadores, precisamos distinguir o que são dados seriais de dados paralelos. Os dados seriais são aqueles que são transmitidos bit a bit. Já os dados paralelos são transmitidos em conjunto e ao mesmo tempo. Geralmente, os deslocadores podem operar em um dos quatro modos abaixo: SIPO, SISO, PISO e PIPO. No caso do SIPO, Serial In to Parallel Out, como o nome sugere, teremos uma entrada em série que irá gerar uma saída em paralelo. Para ficar mais fácil o entendimento, visualizem o esquema do deslocador e como o mesmo funciona. Por exemplo, se quisermos a saída 1, 1, 0, 1, nós iremos entrar com os valores em série, no caso 1, 0, 1, novamente 1, sempre aplicando os pulsos de clock. Podem reparar que, embora as entradas tenham sido em série, o resultado foi mostrado de forma paralela, ou seja, todos os bits foram mostrados ao mesmo tempo. Já o SISO, Serial In to Serial Out, neste segundo caso, teremos uma entrada em série, mas dessa vez gerando também uma saída em série. Ou seja, vocês podem notar pelo esquema que só teremos saída no último flip-flop tipo D. Voltando ao Circuit Maker, para obtermos a saída 0101 a partir do deslocador SISO, nós teremos que inserir a saída 1, aplicar o clock. Notem que agora nós temos um nessa posição. Como queremos um 0 agora, aplicaremos mais uma vez o clock. O 0 veio para cá, mais uma vez o 1, que também veio para cá, e agora o 0 novamente.
Agora notem que as saídas elas vão ser mostradas em série, assim como foi na entrada. Ou seja, a gente tem o 1, 0, 1 mais uma vez e o 0. O terceiro tipo de deslocador é o PIPO, Parallel In to Parallel Out. E neste caso nós teremos uma entrada em paralelo que vai gerar uma saída também em paralelo. Vocês podem notar aqui pelo Circuit Maker que no caso do PIPO, a entrada vai ser em paralelo e a saída a mesma coisa. Ou seja, se por exemplo nós quisermos que a entrada seja 1001, nós colocamos aqui a entrada em paralelo, aplicamos o clock e a saída foi trazida aqui em forma paralela. O último tipo é o tipo piso, no qual a entrada vai ser em paralelo e vai gerar uma saída em série. Ou seja, o dado paralelo ele é carregado no registrador simultaneamente e é deslocado para a saída do deslocador serialmente bit por bit, de acordo com cada clock.